Amados, a paz do Senhor a todos, eu sou o professor Johnny. Se você gostar do que nós colocamos aqui nesse canal, se inscreva. Nesse quadro que nós estamos aqui abrindo, é para responder perguntas de pessoas que nós conhecemos, amigos, ou pessoas que até nós não conhecemos, mas que colocaram e fizeram uma pergunta no que diz respeito à palavra de Deus, e a gente vai tentar da melhor forma responder a essas perguntas. E a pergunta que eu quero responder é de um amigo meu que mora em Belém do Pará, precisamente ali em Ananindeua. O nome dele é Bergen Ferreira. E o Bergen Ferreira, a pergunta que ele está fazendo se encontra aqui no Evangelho, escreveu São Lucas, capítulo 13, versículo 28, que diz dessa maneira: E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Então a pergunta do Berger está aqui anotado. Ele fala o seguinte: será que Jesus sairá do seu trono para nos apresentar aos nossos irmãos do passado? Aí tem outra pergunta, tudo junto. Todos nós estaremos nas condições de adorador? As duas perguntas ele está me fazendo aqui. Aí ele pede para que eu venha responder essas questões dentro da palavra do Senhor. Vocês perceberam que eu li um texto que se falava que virdes Abraão, que virdes Isaque e Jacó. E a grande questão é: nós iremos conhecer Abraão, Isaque e Jacó lá no céu? A grande questão é: agora, nesse exato momento, você em carne, você tem condições de saber quem é Isaque, Jacó e Abraão se eles aparecessem agora? Claro que não. Seria impossível vocês reconhecerem essas pessoas. Então a grande pergunta é: nós iremos nos conhecer? Eu conhecerei o meu irmão, eu conhecerei o meu amigo quando eu estiver nesse lugar que Deus preparou para os santos? A pergunta mais sensata, sem dedução, mas analisando-se o que está escrito no sentido literal, e essa literalidade não quer dizer que eu deva excluir os sentidos que as pessoas podem dar a determinado texto, se são simbólicos ou figurados. Mas eu falo literal no sentido de que, como está escrito, que nós iremos nos conhecer, é exatamente isso que eu creio. E é interessante que eu não estou sozinho nesse barco. Há muitos teólogos, a maioria deles creem que nós iremos nos conhecer. Mas como isso será possível, eu conhecer pessoas do passado? Será possível porque, se nós analisarmos a nossa limitação em relação ao nosso corpo glorificado lá no céu, a diferença é extremamente grande. Quando olhamos a capacidade dos anjos em relação à nossa capacidade, também é extremamente grande. Um só anjo pode fazer coisas extraordinárias aqui nessa terra, nessa dimensão de pessoas humanas. Então a nossa capacidade será idêntica à dos anjos. O próprio Jesus diz que nós seremos como os anjos. Eu vou deixar bem claro a ênfase: seremos como os anjos. Não seremos anjos quando chegamos ao céu, seremos como os anjos. Então, como os anjos, teremos quase que a capacidade dos anjos. Então a capacidade de um anjo é extremamente grande. Então não haverá nenhuma dificuldade na nossa capacidade mental de conhecermos as pessoas ao nos comunicarmos com ela, ao
olharmos para ela lá no céu. Aqui há dificuldades muito grandes. Existem pessoas que eu conheci no passado e às vezes eu me encontro e não lembro delas. Não é porque eu ignoro aquelas pessoas, não porque aquelas pessoas não tiveram valor para mim no passado, é porque eu não lembro delas. E umas ficam chateadas comigo. Por você não lembra de mim? Sim, às vezes eu não lembro. É a minha incapacidade ou a incapacidade humana de não lembrar. Mas num corpo glorificado, com uma mente glorificada, com tudo glorificado, é possível sim conhecermos todo. Então a pergunta dele é o seguinte: será que Jesus sairá do seu trono para nos apresentar nossos irmãos do passado? Não, não, ele não vai sair do seu trono. Porque se ele saísse do seu trono para me apresentar a Isaac, Abraão ou Jacó, isso me traria uma única situação, de que a minha limitação continuaria. Assim como eu tenho uma dificuldade de conhecer as pessoas do passado que eu não consigo me lembrar mais, assim iria acontecer comigo lá no lugar onde Deus preparou para nós, que é o céu. Então não há essa necessidade de Jesus sair do seu trono e apresentar aos grandes profetas do passado, porque a minha capacidade me fará reconhecer e conhecer essas pessoas, porque a mudança será extremamente radical. Não será esse mesmo pensamento, não será esse mesmo corpo, não será essa mesma capacidade. A nossa capacidade ela irá extremamente ser, como eu posso dizer, mudada de tal forma que eu não consigo me expressar através de palavras do que nós seremos capazes lá no céu. Eu vou dar só uma ideia para vocês. A capacidade humana aqui, que é considerado um gênio da história aqui, de inteligência, de intelectualidade, é o Einstein. Einstein é considerado um gênio. Por quê? Porque ele conseguiu fazer coisas que outras pessoas dificilmente irão fazer. E ele, com toda essa inteligência, ele chegou aí, muitos dizem, 10% da sua intelectualidade. 10%. Imagine ele com 100% de intelectualidade, seria um homem extremamente diferenciado aos extremos. E eu afirmo para vocês que ainda que o homem aqui na Terra, com carne e osso, chegue a 100% de intelectualidade, ainda seria muito menor em relação à intelectualidade ou à potência de perfeição num ser humano que irá morar na glória. Se um homem com 10% só de intelectualidade, Einstein, conseguiu ser um homem de grande destaque no mundo, um homem com 100% aqui seria um homem extremamente, não sei nem como ele seria, porque é difícil definir essa questão, mas eu posso dizer para vocês que um ser humano com 100% de intelectualidade aqui na Terra não seria nada em relação aos que irão morar com o Senhor. Então a nossa intelectualidade irá extremamente avançar, de tal forma que só quando nós chegarmos lá nós vamos saber da nossa própria capacidade espiritual. E a segunda questão dele aqui diz aqui: todos nós estaremos nas condições de adorador. Aí ele deu aqui tentou explicar, na mesma hora que ele fez a pergunta, o foco lá será nos conhecer, nosso foco lá não será nos conhecer, mas todos na posição de servo. Ok, ele faz as duas perguntas, depois ele dá ali ele joga meio o que ele pensa. Eu creio também, eu não vou dizer que ele está errado. O foco lá será nos conhecer, não será nos conhecer, mas todos nós na posição de servo. Sim, é verdade. Todos nós lá estaremos na condição de adorador? Sim. Jesus irá nos apresentar os antigos? Não, porque não precisará, não terá necessidade de fazer isso, pela nossa capacidade de conhecer. Porque se nós levarmos essa nossa capacidade de conhecer o outro lá para o céu, aí sim vai ser muito difícil conhecer Abraão, Isaac, Jacó, conhecer os homens, grandes homens do passado. Vai ser impossível.
mas lá a mentalidade é outra e o corpo é outro e tudo vai ser muito mais fácil. Então todos nós estaremos nas condições de adorador? Sim, todos nós estaremos nas condições de adorador. E qual é o foco? E o foco ele fala aqui que nós não é nos conhecer um outro, mas na posição de servo. Assim, tanto servo para quem nós vamos servir de dia e de noite ao Senhor. E como adorador. Então, como a gente tem o tempo todo lá na eternidade, sabe, a eternidade, Kairos, é uma coisa, olha, extremamente, vamos dizer assim, que não tem fim, é uma coisa eterna. Não é como nós aqui no Cromos. No Cromos a gente tem início, meio e fim, mas lá na eternidade não, é para sempre. Então, temos muito tempo para isso, porque é isso que Deus está preparando para nós. Então aqui, que ele falou, fez a pergunta, e as perguntas que ele fez, é uma pergunta do que ele pensava e achava que poderia ser assim, mas graças a Deus ele fez a pergunta, talvez tanto para tirar a dúvida dele, como para tirar a dúvida de outras pessoas, em relação a se nós iremos nos conhecer. Nós iremos nos conhecer, sim, segundo a palavra de Deus. Agora, segundo o texto que ele nos apresentou aqui, é Lucas capítulo 13, versículo 28, e ali haverá choro e ranger de dentes, e quando vindes no reino de Deus, Abraão, Isaac e todos os profetas, mas vos lançado fora. Esse texto aqui é diferente das perguntas que ele fez, mas ele fez uma pergunta baseada nesse texto, porque era aquilo que ele pensava. Mas o texto aqui em si, a questão em si, é uma outra coisa, é uma outra situação. Para a gente entender o texto, a gente precisa entender também o contexto, ler o contexto. Então aqui, a primeira coisa que estão tratando, segundo aqui, é o tema da porta estreita. E alguém perguntou para Jesus aqui no versículo 23. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Isso é uma pergunta. São poucos os que são salvos? Ou se é muito que são salvos? Por que essa pergunta? Essa pergunta aqui não é uma simples pergunta, mas era uma questão que estava acontecendo naquele tempo. Então, entre, digamos assim, uns teólogos judeus, eles estavam extremamente divididos em relação à salvação, daqueles que creem ou daqueles que não creem. Quem é que crê? São mais? Os que não creem são menos? Os que vão ser salvos serão muitos? Os que serão salvos serão poucos? É interessante que essa dúvida não é só lá naquele tempo. Essa dúvida também tem nos nossos dias em relação à quantidade de pessoas que vão ser salvas e à quantidade de pessoas que não irão ser salvas. E aí toda aquela discussão entre os arminianos e os calvinistas, eu não sou nenhum dos dois lados, eu sou centralizado em Cristo, embora isso seja muito questionado sobre a chave hermenêutica em relação a Jesus, eu já continuo sendo Jesus como sendo aquele ponto de atenção que vai nos fazer entender as outras partes. Claro que isso não é muito aceito por teólogos, mas se a gente quiser evitar algumas coisas que nós não conseguimos compreender simplesmente por uma ação humana, em Jesus é mais fácil. Então, eles fazem essa pergunta para Jesus. Jesus responde. Parece que no versículo que está abaixo, que eu li o 23, eu vou ler o 24, aí está dizendo bem assim: e respondeu-lhe, quem? Jesus respondeu-lhe: esforçai-vos por vos entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus respondeu aqui? Não, ele não respondeu. Essa questão é bem interessante, porque alguém pergunta se muitos são poucos que vão ser salvos, e Jesus responde não respondendo. Por quê? Porque quando Cristo ouve a questão do que eles estão falando, Cristo muda o sentido da curiosidade deles para conseguir uma convicção pessoal. Por quê? Em vez de Jesus responder se muitos ou poucos ser salvos, ele falou: olha, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Você vê só que Jesus não responde o que eles perguntam, mas Jesus dá uma convicção pessoal de que eles deveriam perseverar.
E aí Jesus começa a questionar, começa a falar de alguns judeus, porque os judeus, na realidade, eles estavam esperando o Messias, mas o Jesus que aparece lá, o Jesus é o nome pessoal e Cristo é um acréscimo, reconhecendo ele como Messias. Mas ele não foi reconhecido. Jesus esteve na presença dele, vocês podem ler o texto. Jesus fala de Abraão, Isaac e Jacó aqui no 28, como ele havia feito a pergunta, mas eles ficariam de fora. Quem ficaria de fora? Todos aqueles judeus descrentes, que não creram que Jesus seria o Messias. E aqui no último, aqui finalizando essa parte aqui, no versículo 29 e 30, eu vou ler para você. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Aí finalizando aqui o 30, o versículo 30. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e os primeiros que serão os últimos. E isso é bem interessante. Por quê? Quem seriam os últimos naquele tempo no pensamento judaico? Os gentios. E quem seriam os primeiros? Os judeus. Mas só que Jesus, ele trata aqui desses assuntos, aqui que era o primeiro vão ser o último, o último serão o primeiro, é porque aí, dependendo da situação, os gentios crentes, que eram chamados de último, estarão no reino de Deus como primeiros. E os judeus descrentes, que não aceitaram Jesus como Messias, que eram chamados de primeiro, serão excluídos ou serão os últimos. Então a grande questão está tudo relacionado ao povo judeu e ao povo gentil, em relação a crer ou não crer em Jesus Cristo. Então Jesus deixa bem claro as perguntas que eles fazem, né? Nós devemos nos esforçar por entrar pela porta estreita, porque essa vai nos levar nós para diante de Deus. E aí nós iremos conhecer nossos irmãos. E aquele que era primeiro vai se tornar o último, porque Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, os judeus estavam em primeiro lugar, que eram os seus. Mas ele não recebeu a Jesus como filho de Deus. Mas você que está me ouvindo, que reconheceu que Jesus é o Messias e o Filho de Deus, você que era o último passou a ser o primeiro porque ter reconhecido Jesus como Messias. E que Deus abençoe a todos. E eu ainda vou falar ainda mais, você continue se inscrevendo em nosso canal e que Deus te abençoe. E se você tiver alguma pergunta e se você achar que é importante fazer aqui, e a gente vai tentar da melhor forma, segundo a palavra de Deus, ter respondido. E hoje nós respondemos a pergunta de nosso amigo que mora lá em Ananindeua, Pará, Bergen Ferreira. Que Deus te abençoe, você e sua família, e todos, em nome de Jesus. Amém.